Meu caro Dr. Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD, meu caro Dr. Paulo Portas, Presidente do CDS, meu caro Paulo Rangel, meus caros amigos, comunicação social. Queria começar por dizer que, em condições normais, os dois partidos, o PSD e o CDS, apresentar-se-iam isoladamente nas próximas eleições europeias. Sucede que o país viveu, e vive ainda, em circunstâncias que são elas próprias de excepcionalidade. Faz-nos, por isso, sentido que, em eleições europeias que vão disputar-se uma semana depois do fim do resgate, PSD e CDS concorram juntos, com ânimo de vitória, mas dizendo ao país o que, para além do mais, se nos afigura óbvio. Os socialistas foram o problema. E nós, com todas as dificuldades, estamos a resolver esse problema. O CDS dá, como é normal, o seu contributo nesta lista, neste projeto, nesta candidatura. E, entre outras coisas, esse contributo que o CDS dá passa a começar pelo trabalho dos seus eurodeputados, por uma visão específica que é a nossa, de uma matriz social cristã, uma marca que nos é identitária, mas também por uma Europa que seja responsável, que seja mais solidária, por uma economia social de mercado, mas também com mais atenção pelos mais pobres, e por uma Europa que seja de liberdade, mas uma Europa que seja ela própria, de igual modo, uma Europa com valores. E são estes valores que nos obrigam a ter memória, porque a política também é feita dela, tal qual nos obriga a ter, agora que vamos a votos em eleições europeias, uma palavra em relação ao futuro. Ocorrendo-me a propósito uma frase de um escritor norte-americano, naturalizado inglês no início do século XX, Henry James, que dizia que não há mentira pior do que uma verdade mal compreendida. Isto vem a propósito do nosso país, porque a verdade que se tem que compreender bem em relação a Portugal é esta. Em 2011, Portugal estava na bancarrota. Sem que se perceba bem porquê, os socialistas não compreendem ainda hoje bem esta verdade. E onde todos lemos que em 2011 Portugal estava na bancarrota, os socialistas leem Portugal tem um problema porque a oposição recusou o PEC 4. Bom, eu não sei se são os socialistas que têm dificuldade em compreender esta verdade. Em 2011 Portugal estava na bancarrota, ou se limitam já a ter um sério problema com a própria realidade. Eu não terei ainda assim sequer a pretensão de tentar convencer socialistas que acreditaram nas virtualidades do PEC 1, depois do PEC 2, depois do PEC 3, enfim, de que as dificuldades que Portugal vive desde 2011 não serão o resultado do chumbo desse PEC 4. Afinal, enfim, refiro-me a quem sempre considerou normal 4 PECs em cerca de um ano, menos do que isso, e 4 PECs que, facto extraordinário, à medida que a situação nacional e internacional se agravava, faziam, cada um deles, previsões mais favoráveis do que o PEC anterior. Basicamente, proclamavam estabilidade, onde o país inteiro via instabilidade, e crescimento, onde já se percebia a recessão. Os PECs que, no epicentro da crise, faziam, enfim, num exemplo que eu considero e aqui trago por todos, previsões de 3% de déficit para 2012, quando a realidade foi de 6,4%, mais do dobro. E que em março de 2010 diziam que o déficit em 2013 seria de 2,8% no PEC 1, para menos de um ano depois, a contraciclo, assegurarem que afinal, no PEC 4, ou com o PEC 4, seria de 2% apenas.
Isto para dizer que é natural que quem acreditasse nisto, e os socialistas acreditaram nisto e quiseram convencer-nos disto, também ainda hoje se convençam que se tivesse sido aprovado esse PEC 4, nada do que depois sucedeu teria acontecido em Portugal. O problema é que a realidade, meus amigos, não se define por decreto. E não é por socialistas determinarem que um déficit seria de 3% que ele deixaria de ser, como foi, de 6,4%. Da mesma forma que não é por os socialistas dizerem hoje que o que estamos a fazer é errado, mesmo se muito do que estamos a fazer é também exatamente o que em 2011 esses socialistas que negociaram um memorando com a Troika acharam certo, que deixaremos de estar determinados e deixaremos de ter sucesso na resolução dos problemas que Portugal atravessa. Como alguém já disse com alguma ironia, os socialistas garantem que fizeram tudo certo, mas os resultados teimaram em mostrar-se errados. Da mesma forma que hoje repetem que a coligação do PSD e do CDS no governo faz tudo errado. Sucede que, apesar disso, agora são os resultados que teimam em mostrar-se muito melhores. E por muito que lhes custe, as coisas são como são, a realidade é como é. Hoje, Portugal cresce. Isso é uma boa notícia. Uma notícia que não deveria entristecer ninguém, a começar por o secretário-geral de um partido que durante 6 anos no governo, basicamente, nos antecedeu. Em alguns casos, Portugal cresce já acima da média da zona euro. Hoje, em Portugal, as exportações aumentam mais 4,6% em 2013 do que no ano anterior, que já tinha sido um dos melhores anos no que as exportações toca no nosso país. E a balança comercial melhora. Melhora de 69,4% em 2008 para 83,6% em 2013. Isto também são boas notícias que não deveriam entristecer ninguém, tal qual no que tem a ver com o desemprego, que todos nós assumimos como ainda muito elevado e um problema que este governo enfrenta e tenta resolver todos os dias. Não tentou resolver nunca proclamando em cartazes 120 mil novos empregos, que de resto não compete a nenhum governo assegurar. Antes sim, fazendo o que se pode pela economia e através dessa economia gerar novos postos de trabalho. E aqui será bom recordar que o desemprego diminuiu 2,2% em apenas 10 meses, de 17,6% para 15,4%. Afastamos agora da Grécia e da Espanha, que vivem também tempos difíceis, e aproximamos da média da União Europeia. O que mostra que, apesar de circunstâncias equivalentes, Portugal consegue ter este propósito, melhor desempenho do que outros países que, para além do mais, estruturalmente seriam potencialmente mais fortes. E hoje são já mais as empresas que nascem do que as empresas que encerram. E Portugal tem mais turismo, turistas e ocupação hoteleira. Os testes positivos de regresso aos mercados sucedem-se e não vou maçar-vos com números que, para além do mais, são de todos conhecidos. Certamente compreenderão que, apesar de tudo, me fixo um bocadinho na agricultura. Porque, em relação à agricultura, Portugal passou, e eu, e o Paulo Rangel, e todos os deputados europeus dos nossos partidos testemunharam todos os dias, de um dos países que mais desperdiçava fundos comunitários para aquele país que agora mais os aproveita. Um país, Portugal, que recuperou milhares de empregos neste setor que outros, à nossa esquerda, davam por perdido, fazendo nascer também milhares de novos empresários e melhorando o rendimento dos nossos agricultores, que há bem pouco tempo cresceu 4%, quando a média da União Europeia foi de apenas 1%. E eu bem sei, bem sabemos todos, que para os socialistas, em relação a cada boa notícia, haverá sempre uma má razão. E se o desemprego desce, a culpa é da imigração. Se o turismo melhora, foi certamente reflexo da Primavera Árabe. Se as exportações aumentam, tem que ver com o consumo interno. E agora, facto extraordinário, se a economia cresce, ao que parece o mérito também é do Tribunal Constitucional. Bom, sucede que também aqui a realidade, felizmente, vai sendo outra e os portugueses percebem-na bem. E são os portugueses que têm que perceber tal qual é essa mesma realidade. E quero até dizer que, na Europa, o Parlamento Europeu a começar, porque do Parlamento Europeu hoje aqui também
tratamos principalmente, Portugal era, o que era citado como mau exemplo, é hoje referenciado pela dignidade e pelo esforço com que quer cumprir, com que cumpre e principalmente pelos resultados que, conjugadamente, apesar de necessariamente serem ainda não os suficientes, vai podendo mostrar. Não que isso invalide também tudo aquilo que está por fazer. E o que está por fazer é, certamente, gigantesco. Só que, apesar de tudo, há crença que não podemos ter e que, vemos bem, apesar de tudo também, à nossa esquerda ainda vai teimando persistir. Porque só mesmo para os socialistas, a crença ainda hoje de que se pode gastar o que não se tem sem se ter um dia que pagar por isso e de que em 2 anos apenas seria possível passar da bancarrota para a frente do pelotão europeu, aplicando um programa de austeridade que, para além do mais, eles próprios anteciparam com impacto recessivo. Bom, nós, por cá, vamos-nos bastante com a crueza da realidade e não nos permitimos ver nela o que a verdade não consente. Há uma percepção na Europa que, em relação a Portugal, é feita de justiça. De justiça em relação a um esforço imenso, com resultados, a começar um esforço das famílias, dos trabalhadores e das empresas que, com sacrifício diário, nos devolvem a credibilidade perdida e permitirão a esta coligação decidir muito melhor para 17 de maio próximo do que aquilo que, governando mal, os socialistas nos legaram, inevitavelmente, em 2011. O mesmo esforço que, por seu lado, permitirá, eu assim acredito, à coligação do PSD e do CDS dizer em breve à Troika, com respeito, muito obrigado, mas a partir de maio, desse dia 17, certamente cá estaremos para podermos fazer muito mais dependendo de nós do que aquilo que para já, infelizmente, vamos tendo de fazer dependendo dos outros. E a este propósito queria dizer outra coisa. Os portugueses, e estas eleições europeias vão refleti-lo bem, já perceberam, e a Europa sabe, que para esta maioria, a partir de 17 de maio, haverá uma de duas soluções. É isso que queremos. Ou uma saída limpa, ou uma saída limpa na base de um programa cautelar. Vemos uma e outra como saídas limpas. O que é mais difícil é perceber o que quererá o Partido Socialista. E, em boa verdade, aquilo que, aqui chegados, desejaria desde logo o seu secretário-geral. E, por isso, eu não me vou sequer prender nas soluções de outros que desempenharam funções governativas, José Sócrates a começar, quando considerava que pagar dívida seria coisa de criança, ou que o melhor que se deveria fazer agora era aumentar o déficit. Mas sempre lembrarei como, em julho de 2013, para o secretário-geral do Partido Socialista, o governo tinha falhado, um novo resgate seria inevitável e se pediam eleições antecipadas. O mesmo secretário-geral do Partido Socialista, que há um mês dizia, nós não temos dúvidas. O que queremos é uma saída limpa à irlandesa. Mas o mesmo secretário-geral do Partido Socialista, que há semanas apenas disse que se Portugal regressar de forma limpa aos mercados, com isso a Europa não está a ser solidária em relação ao nosso país. O que é importante que o secretário-geral do Partido Socialista também perceba é que, basicamente, a quem tudo rejeita, nenhuma coisa aproveita. E não se pode não querer resgate, não querer programa cautelar e não querer saída limpa e achar-se que no final se terá alguma coisa para oferecer aos portugueses. Porque não se terá nada a oferecer aos portugueses. E até pergunto, quem muda de opinião tantas vezes e desta forma, que garantia poderá dar também no próximo dia 25 de maio ao eleitorado português? Eu suponho que nenhuma. E essa é uma resposta que também terá que ser dada, porque é uma resposta que, para além de mais, assenta na confiança. E um voto e uma escolha é, a começar, isso mesmo, uma expressão de confiança daqueles que votam em relação àqueles que querem que os represente.
Recordemos até como, há pouco mais de um ano, ao lado de François Hollande, António José Seguro reclamava para Portugal o que o candidato presidencial francês antecipava para o seu país e concretizou no seu país. Mais despesa, mais contratação pública, mais investimento público. Assim se dizendo, criaria emprego e faria crescer a economia. Sucede que a França socialista é hoje um dos problemas que a Europa enfrenta. A mesma França socialista que, através do socialista Hollande, se predispôs ao chamado Pacto de Responsabilidade, basicamente querendo fazer agora lá o que o nosso governo vem fazendo por cá. Ao contrário de António José Seguro, que com isso se zanga com Hollande, porque reclama que continua a ser feito lá o que basicamente lançou a França na ruína que agora quer evitar. E também isto se joga no Parlamento Europeu. Queria terminar com umas palavras que são necessariamente de confiança. A confiança de que estamos a trilhar o único caminho possível, independentemente de estarmos disponíveis para discutir todos os outros. E isso afirmaremos na nossa campanha. Uma campanha que será feita de ideias e de argumentos, muito mais do que no que de nós dependa de casos ou até de insultos. A nossa campanha será seguramente aguerrida, mas será austera. Nem outra coisa seria de esperar num país que, para além do mais, vive as dificuldades que se conhecem. A nossa campanha não antecipa vitórias, mas acredita nelas. Acredita profundamente nelas. Tal qual a nossa campanha certamente não proclamará certezas, mas quererá esclarecer quem tenha dúvidas. E por isso termino, como acho será suposto neste momento, com um apelo aos portugueses que nos julgarão. Um apelo particularmente aos democratas cristãos, para que em 25 de maio defendam Portugal. Muito obrigado.